Ah, boa noite a todos, sejam bem-vindos, Boa noite. sejam bem-vindas. Olha aqui. Tava todo mundo querendo conhecer a senhora Érica, tá aí, ó. A senhora Érica tá aparecendo na live pela primeira vez. Sou boa de escrever, mas não sou boa de falar, não. Ela gosta muito de escrever, ela é boa com as mãos. Boa noite, Biazinha. Gente, vamos lá, se vocês forem entrando, vocês vão falando, né, o local de onde vocês são, de onde vocês estão falando, para a gente saber, né, de qual é a cidade, qual é o estado, qual é o país. Nós temos muitas pessoas no grupo, né, são 37 mil pessoas e nós não conseguimos interagir com todas as pessoas, né. Boa noite, Márcia. Boa noite. Bia Tagarela. É, linda Não, demais. gente, isso aqui é tudo maquiagem, É. gente. Isso aqui, 3 dias de Não. reboco. Mas é linda mesmo. Gratidão. Bom, as pessoas estão entrando, né? A gente fica muito feliz, né, com o resultado que está tendo, né? Essa nossa divulgação, dessa nossa campanha, né, sobre o Ho'oponopono Solidário. As pessoas que já participam, se vocês entrarem lá, se vocês observarem, esse grupo ele já existe desde 2018, quando nós começamos a iniciar com a prática do Ho'oponopono. Tem alguns membros lá do grupo que já estão lá bem desde o início, né? Eles ajudam ali no grupo ali. Tem a Tereza, a Evelene, tem um pessoal ali que a Kátia, a Cris também, eles ajudam a gente já faz um tempo já, né? Nós somos nessa egrégora. Daniela Ortiz, boa noite, Florianópolis. A Isso aqui Érica é linda. é tudo filtro, é filtro do Face. O universo sempre prepara o melhor pra gente, né? Ele sempre nos prepara o melhor. Então, você quer já começar? Já tem bastante Isso, gente já tem aqui, bastante ó. gente. Vamos começar. Dar início pra gente não perder muito tempo, né, gente? Boa noite, Silvana. A gente vai falando boa noite à medida que vocês forem entrando, né, gente? Então, é importante a gente nós estávamos falando sobre essa nossa campanha agora de final de ano, né, de Natal, de amor ao próximo, né? Eu tenho certeza que o conteúdo que vai ser apresentado dentro desses 21 dias vai ser bem superior a esse valor que está sendo, né, que está sendo contribuído, dado de contribuição para esse workshop, né? Eu acho que o que vale mais é a troca de energia, né? A gente poder fazer o bem para o próximo, né? Fazer o bem sem olhar a quem. E fazer a roda girar. E fazer a roda girar. Porque o universo, ele só te dá quando você dá também, né? Então não adianta você só pedir e não dá. Isso é muito comum, a gente vê isso muito com pessoas que estão sempre no estado de mendigagem, a gente fala aqui em casa, sabe? A pessoa tá sempre pedindo, tá sempre, mas não sai daquela vida de pedilança. Ela entra numa matrix de pedilança que ela não consegue sair. Então o Hernani, ele teve essa iluminação de começar a girar, né? Então a gente já tinha esse curso pronto, e aí o universo deu essa inspiração para ele, para que ele pedisse uma quantidade pequena de dinheiro, né, para as pessoas, simbolicamente, para que funcionasse o processo de troca, de prosperidade, e ele, em troca, daria o conhecimento dele, né? E o nosso tempo também, né? Conhecimento é tempo, é esforço, é dedicação, sabe? É o amor que a gente emana também para todo mundo. Então, é tudo, sabe? É tudo proposto pelo universo, e tudo tem um porquê, tá? E o tema que a gente vai falar hoje é um tema que todo mundo que eu tô adicionando no grupo tá percebendo que eu pergunto por que você tá aqui, o que você tem, e a gente percebe que, assim, as histórias são muito próximas a mim, as histórias do Hernani. O Hernani, ele é o iluminado, ele é o... Não sou nada iluminado. O terapeuta, eu sou só a orelha, né?
E eu percebo que assim a gente precisa a última imersão do Hernani que ele fez foi a do amor próprio. Muito legal essa imersão. E eu queria que eu pedi para ele que ele fizesse essa live hoje a respeito do amor próprio, porque a gente, mulher, a gente tem muito disso de não se valorizar o suficiente, sabe? Mas assim, não é culpa nossa, tá? Isso vem de memórias das nossas mães, das nossas avós. A gente tem um sistema opressor em relação à mulher, né? E às vezes a gente não consegue identificar isso daí, sabe? É tão enraizado na nossa cultura, é tão enraizado na nossa memória, que a gente não consegue identificar. A gente só identifica quando a gente sai. Então, assim, como eu já saí dessa fase, graças a Deus, o universo me mandou o Hernani, me mandou outras situações, e eu consegui identificar, né, que eu também estava nessa matrix terrível. Ainda sobram alguns resquícios, mesmo assim, já ter conseguido me livrar, ainda sobram alguns resquícios, e aí eu queria pedir para o Hernani hoje como falar sobre o amor próprio, tá direcionado para nós mulheres, assim, claro que é interessante também que os homens assistam, porque também, sabe, também vão entender, entendeu? Então, começa. Então começa a falar e não para. Então, gente, deixa eu só terminar de dar uma boa noite pro pessoal aqui, vamos lá. Vamos lá, eu parei aonde? Bia, boa noite. Daniela de Florianópolis, boa noite. Márcia, a Erika é linda, realmente ela é linda, obrigado. Eveline Freitas, boa noite. Silvana Leite, boa noite. Cantinho do C, a Jaci de Belém do Pará, boa noite, Jaci. Marley, boa noite. Casal lindo demais, gratidão. A Érica, recebo os elogios, você é linda. Não. Gratidão. O Fernando tá me cutucando aqui, ó. Tem que receber os elogios, a gente tem que aceitar, sabe? Às vezes a gente recebe os elogios, nós temos que fazer a limpeza, mas nós temos que aceitar. E geralmente quando nós recebemos um elogio, nós queremos retribuir. E aí nós acabamos falando, para você também, a gente quer falar mais do que a pessoa falou, né? Quer elogiar mais. E naquele momento a gente perde a oportunidade de estar recebendo. Por isso que é bom, recebe, né? Aceita aquele elogio, faz a limpeza, né? E depois você retribui de alguma forma, depois você manda uma mensagem, manda um presente, sei lá, de alguma forma. Mas é bom a gente receber alguns elogios, e geralmente é no nosso modo automático, né? No sentido, não, a pessoa me elogiou e eu não fiz nada, né? A mesma coisa quando a gente vai na casa de alguém e a gente não leva um presente, né, acontece essas coisas que a gente acaba se sentindo constrangido, e a gente tem que parar com isso, né? Principalmente as mulheres, né? Porque nessa última imersão que nós fizemos, né, sobre o amor próprio, eu vou usar algumas técnicas nesse workshop que nós vamos realizar durante os 21 dias também, né? Que a primeira semana vai ser a semana do amor próprio mesmo, conhecendo o eu do espelho, né? Então, assim, é um exercício muito legal que a gente faz, né, na frente do espelho, e aonde você começa a se encontrar, né, a se valorizar, a se colocar em primeiro plano, né? E aí nós já vamos começar a entrar com algumas perguntas positivas, que essas perguntas positivas, igual eu já falei, ela não é para nós encontrarmos as respostas. Essas perguntas positivas, ela é para que a nossa criança interior, ela possa encontrar, né, um novo caminho. Igual eu sempre venho dividindo o nosso cérebro nesse assunto em dois lados, né? O lado esquerdo negativo e o lado direito positivo. Então a nossa criança interior, o nosso Nihipili, ele só tem acesso ao lado negativo. Então, principalmente as mulheres, quando as mulheres são traídas, largadas, abandonadas, né, elas ficam sempre se perguntando: por que comigo de novo? Por que mais uma vez? Nossa, será que eu vou ter que ficar pra titia? Eu tenho dedo podre. Então, as mulheres, elas mesmas começam a falar sobre isso com elas, inconscientemente, sem saber o porquê que acontece isso, né? E o Ho'oponopono, ele é maravilhoso justamente por causa disso, porque nós não precisamos de saber, né? Não precisamos mais de reviver todo o sofrimento,
tudo que nós vivemos. E talvez nem tenha sido você que tenha vivido isso, igual a Érica falou no início. Pode ser uma memória de família. E aí quando você para e começa a observar, e se você tem a oportunidade de conversar com seus pais, com seus avós, ou com tios, e trazer a sua lembrança, na sua família, essa história, esse ciclo, ele vem se repetindo. Aí o Ho'oponopono, ele entra como uma ferramenta de limpeza de memórias, do qual nós vamos limpar essas memórias que nós temos no nosso subconsciente, guardado pela nossa criança interior. Então, um exemplo bem claro de como essas memórias elas se repetem é assim, maldição de família que a gente fala aqui em casa. Então, por exemplo, ó, aqui em casa, a gente teve, a minha avó, ela teve um casamento, eu lembro muito pouco, porque eu tenho alguns bloqueios em relação à minha infância, provavelmente porque eu tive uma infância muito pesada, e muita coisa sumiu. Mas assim, a minha irmã, ela sempre fala que a minha avó, ela teve um casamento bem terrível, assim, sabe? E depois a minha mãe se casou com meu pai muito nova. E o meu pai, ele também tinha os mesmos processos de tratamento de mulher que meu avô tinha. E depois a minha irmã também casou. Hoje ela tem um casamento maravilhoso, mas o primeiro casamento dela também foi um casamento bem pesado. E em função de tudo isso, eu não queria casar. Porque eu tinha medo porque sabe quando você consegue perceber, assim, ó, a gente tem uma maldição de família aqui em casa que todo casamento, nenhuma mulher vai ser feliz aqui em casa, sabe? Aí eu conheci, mas o fato de não casar não me libertou de relacionamentos abusivos. Eu tive relacionamentos abusivos terríveis, sabe? E tudo isso por causa de uma linhagem de mulheres que sofreram, entendeu? Então, assim, a Morna, ela sempre fala que a gente tem que fazer a oração para os nossos ancestrais. Então, assim, se você consegue perceber que você tem uma história de família assim, também, não só em relação a relacionamentos, tá? Pode ser, por exemplo, também, que também acontece em muitas famílias e é muito recorrente, é a questão do alcoolismo, com irmãos e com pais, isso ele tá mais ligado ao lado masculino, né? Hoje a gente está focando no feminino, né? Mas assim, se você consegue identificar isso daí, que você tá vendo, assim, que começou lá atrás, com seu avô, com seu bisavô, aquela história daquela, sabe, as mesmas mazelas, as mesmas tragédias, sabe, parece que só muda os personagens e a história permanece a mesma, então é porque você tá reciclando as memórias elas estão voltando e voltando e voltando, por isso que é importante a limpeza das memórias. O Ho'oponopono, sozinho, ele faz coisas maravilhosas. Nós somos exemplos disso, sabe? Eu casei com um homem que era um chato, encrenqueiro, e hoje ele é um homem maravilhoso, paciente, escuta todo mundo, fala com todo mundo, mas no começo ele era uma pessoa, assim, que eu consegui ver a mudança substancial na vida dele, né? Então, assim, voltando lá, a gente tende a vou fugir do assunto, tá? Então, quando você percebe que você tem isso se repetindo constantemente na sua vida, então você, mulher que percebe isso, que você passa por um relacionamento abusivo, que você aceita coisas que lá dentro você sabe que você não pode aceitar isso daí, mas você aceita, são coisas que você tem que trabalhar psicologicamente e espiritualmente também, com o Ho'oponopono. Limpar essas memórias, quebrar essa maldição de família, sabe, desses ciclos de abuso psicológico, físico, enfim, não importa. Quebrar esses abusos para você viver uma vida plena e que os seus descendentes também possam ter uma vida plena. Continua dentro disso daí que eu explanei. Então, gente, e hoje nós sabemos que tudo é energia. Então, dentro de tudo isso, nós queremos começar a dar alguns alertas para vocês, para as pessoas que vão participar desse workshop e até mesmo para as pessoas que estão entrando hoje, né, começando a conhecer a prática, essa filosofia de vida, né, do Ho'oponopono, da identidade própria.
né? Como tudo é energia, quando nós terminamos um relacionamento, quando a gente está triste, magoado, a tendência nossa, né, o nosso subconsciente, o automático, é fazer com que nós começamos a ficar melancólicos. E nisso nós começamos a ouvir música tristes, né? Começamos a ouvir as sofrências da vida. As Marília Mendonça. Não querendo falar mal do artista em si, mas a questão é a letra da música, né? E isso nós vamos fazer uma experiência dentro do grupo dos 21 dias, que é a experiência com arroz, que eu mostrei para as pessoas que já estão dentro do grupo, né? Que é algo fantástico, o poder da energia, né? Que nós conseguimos transmitir. E então, gente, muito cuidado com o que vocês estão ouvindo em questão de músicas, porque essas músicas, elas não é só a letra em si. A letra pode ser triste, em si a letra ela já fica no nosso subconsciente, mostrando para nós que nós somos traídos, que nós fizemos isso, que nós vamos ser trocados. Tem uma que é nota de 50 reais. Não, a que a gente estava ouvindo da Marília Mendonça, porque assim, o Hernani, ele não... O Hernani, como ele trabalha em casa, então ele escuta muito mantra, assim, então a relação dele com o mundo exterior, vem de mim, assim, do filho dele, quando ele vem aqui em casa, conversa alguma coisa com as pessoas, né? Mas assim, eu como já tô na rua, e vocês sabem como é que é esse negócio, né? Ele se repete e entra na mente da gente. Então, tem aquela música da Marília Mendonça que fala: quem eu quero não me quer. Quem me quer, não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Gente, é muito gostoso de escutar essa música. Ela tem uma batida que a gente fica repetindo isso daí. E quem já tá no grupo oficial, a gente fez aquela experiência com arroz, né? Das palavras que a gente fala, né? Então as palavras têm poder. Se as palavras têm poder, se você pratica o Ho'oponopono, se você faz meditação, se você, sabe, acende vela pro seu anjo da guarda, se você pede, se você faz oração e você sabe o poder das palavras, por que você canta uma música dessa, mulher? Você tá procurando um relacionamento legal, ou mesmo que você tenha um relacionamento legal, você tá colocando uma palavra dentro da sua casa: quem me quer, não vou querer. Entendeu? Nada contra a Marília Mendonça. E a gente também não tá falando que você tenha que parar de escutar essas músicas, mas que você saiba fazer a limpeza quando você escuta, sabe? Porque assim, e também não é culpa da Marília Mendonça, gente, por favor. Não é só ela, tem vários, né? Tem uns... Então tem todo um contexto por trás disso daí, que a gente vai entrar mais pra frente, sabe? Mas assim, a gente quer que vocês entrem na questão de ser observador, né? Então assim, eu garanto que muita gente repete essas músicas, mas nunca parou para pensar nas músicas que estão ouvindo, entendeu? Então assim, é importante você ser observador e ver o que é que você está colocando dentro da sua cabeça, sabe? Com o poder dessas músicas, né? Porque todas essas mensagens, ela, por mais que seja gostosinha, por mais que você esteja sofrendo, esteja chorando, todas essas informações, elas estão entrando para o teu subconsciente. Ela está entrando e está sendo armazenada pela tua criança interior. Então a tua criança interior, ela começa a acreditar que isso é uma verdade. Então todas as vezes que você estiver num relacionamento, quem você quer não vai querer você, quem quer você não vai querer, e vai ficar sempre assim, todo mundo tem que sofrer, né? Tem aquela música do Raul Seixas, quem ama sofre, né? Não, aquela do Mioto que o Antônio estava cantando aqui, o filho dele estava cantando uma música aqui que o Hernani quase morreu, que era... Era um reggae, né? Não, era um do Mioto, daquele Mioto, alguma coisa. Que também era uma bad terrível aquela música, sabe? Então assim, claro que quando a gente sofre, a gente quer externizar os nossos sentimentos, né? A gente quer falar: eu tô sofrendo, por favor, me escutem. Mas é justamente o contrário que você tem que fazer. Se você tá sofrendo, você tem que sair dessa vibração de sofrência, gente, pelo amor de Deus. Sabe? Porque tudo gira em torno de uma egrégora, tá? Então tudo é energia. Então quando você ouve, existe vários tipos de egrégora, né? Eu vou até postar um texto depois falando sobre como a egrégora ela é constituída. E tem um texto aqui no grupo que fala sobre o 100º macaco, né? De quando eles começaram a fazer a experiência em 1952 nas ilhas do Japão, onde eles jogaram batata doce para os macacos,
né, e se alimentarem. E aí quando eles pegavam as batatas doces para comer, ela estava cheia de areia. Então uma daquelas macaquinhas lá com 18 meses, ela entendeu que o gosto da batata o sabor era bom, porém com a areia era ruim. Aí o que ela fez? Ela lavou a batata. E aí os outros macaquinhos começaram a ver o que ela estava fazendo e começaram a seguir a manada. E os mais velhos, eles continuaram comendo a batata com areia, porque eles estavam indo no sistema antigo, eles não estavam abertos para as infinitas possibilidades. Foi até o ponto que eles entenderam que quando o 100º macaco, ele também decidiu, que era um dos macacos mais velhos, ele decidiu, optou por fazer a escolha de também experimentar, lavar a batata doce e experimentar ela sem a areia, em outras ilhas próximas, o inconsciente coletivo começou a acontecer. Eles também jogavam a batata doce nas outras ilhas, e os macacos também se alimentavam sem lavar. E depois que essa ilha começou a lavar as batatas, automaticamente, inconscientemente, os outros macacos também começaram a agir dessa maneira. Então eles começaram a entender como que funciona o inconsciente coletivo. É isso que eu quero que vocês entendam. Todas as vezes que nós estamos tristes, ultimamente o nosso mantra tem sido: se você tem 10 motivos para reclamar, procure um para agradecer, por qualquer situação que seja, principalmente nos relacionamentos. Quando a gente começa a conversar sobre relacionamento, as pessoas estão todas magoadas, estão tristes, elas vêm contar para nós a sua história. E nós aqui, o que é falado para mim, nem para a Érica eu passo, porque tudo é energia. Então se eu passar para ela, eu estou abrindo o campo vibracional para que ela entre também, e pode mexer com ela. Então eu procuro blindar ela dessa forma. Então, eu absorvo tudo, faço as minhas limpezas, alguns assuntos nós conversamos, com certeza, porque nós somos um casal, não temos segredo, mas o que é da minha área profissional fica ali. Então, o que eu tenho percebido é que muitas mulheres, homens também, eles estão magoados, sabe? Então, quando nós estamos magoados, nós temos só trazer as lembranças ruins, e nós esquecemos os momentos bons. Igual eu tenho um filho de um outro relacionamento. Durante 12 anos, o meu outro relacionamento ele deu certo. A partir do momento ele não deu mais certo, acabou. Sabe? Não é porque ele acabou que eu tenho a mãe do meu filho como a minha inimiga. Ela é a mãe do meu filho. É o único relacionamento que eu tenho com ela hoje, é esse. Ela é a mãe do meu filho, então eu tenho que ter um carinho por ela, porque ela cuida do meu filho, ela que educa o meu filho mora com ela. Então a gente consegue entender essas coisas. Não existe alienação parental, nunca houve. Então ele respeita o nosso relacionamento, é super amigo da Érica, vive entrando em contato com a Érica. Quando eu sei, os dois já resolveram as coisas, eu fico sabendo só depois, sou o último a saber, quando é o relacionamento entre os dois. Então é importante a gente saber que, se você quer falar sobre o seu cônjuge, procura uma maneira diferente. Não é falar os defeitos dele. Se você está passando por uma dificuldade, tenta entender que tudo são as nossas escolhas. Se está acontecendo, é porque você está deixando. Então você precisa de fazer algumas escolhas, precisa de tomar algumas posições. Ou porque o universo também ele está movimentando essa energia. Você tem que identificar qual que é a energia que está vibrando dentro da sua casa. Voltando para aquela questão das músicas. O que é que você está colocando de música dentro da sua casa? Qual é a energia das pessoas que entram dentro da sua casa que você deixa? Porque assim, eu vou falar para vocês. São poucas pessoas que entram dentro da sua casa que realmente querem o seu bem, sabe? Muita gente entra dentro da casa de uma terceira pessoa, assim, não declaradamente ela quer o mal daquela pessoa, mas ela entra dentro da casa, ela vê, nossa, que casal feliz. E inconscientemente, assim, ai, mas o meu não tá. Foi o que eu falei na live passada, E isso acontece inconsciente. Não é, a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra essa pessoa. Por isso nós temos que limpar, pela energia que está por trás dela, que está agindo por trás dela. Outro dia eu e a Érica nós estávamos discutindo sobre a questão de caráter, Então, assim, nós sempre vivíamos nessa cultura de que caráter não tem como mudar. A pessoa que é mau caráter, ela é mau caráter, não tem como ela ser uma pessoa de bom caráter. Eu falei para ela, isso não existe isso.
Com certeza, essa pessoa que é mau caráter, ela pode ser uma pessoa boa caráter, né? Tanto é que foi que o Dr. Len, ele fechou toda uma ala de um hospital de alta periculosidade no Havaí. Durante um período de quase 4 anos, pouco mais de 4 anos, ele fez com que todas aquelas pessoas que estivessem lá, pelo menos elas não mudaram totalmente o caráter dela, mas boa parte que estava lá mudou, porque eles saíram daquela ala lá, muitos foram libertados, mudaram a sua história. Então, existe a possibilidade da pessoa mudar o caráter. Por quê? Está tudo dentro de nós. Está tudo armazenado no nosso subconsciente. Então, o que falta para as mulheres, o que falta para os casais hoje, sabe, é o respeito, é a verdade. Tem casal que o marido recebe o salário, a esposa recebe o salário, e eles têm um acordo. Um paga a água, a luz, as taxas disso, o outro faz o mercado. Os dois não sabem o que ganham, sabe? Cada um tem o seu salário, cada um tem a sua vida, sabe? Eu acho que o relacionamento, para dar certo, tudo que começa certo, termina certo. Termina certo não, tende a continuar, né? Porque precisa de ter uma conversa, ter um diálogo, ter um posicionamento dentro do relacionamento. E outra coisa assim que é importantíssimo é que assim, a gente tem enraizado na nossa cultura, né, principalmente na cultura brasileira, que é uma cultura muito patriarcal, que assim, de que a mulher, ela tem que aceitar. Ela tem que se sentir privilegiada por um homem ter escolhido ela para casar, ou por um homem ter escolhido ela para namorar com ela, sabe? E muitas vezes esse homem que escolhe, ele percebe isso na mulher e ele tende, muito caso, ele tende a minar a autoestima na mulher. Sabe? Você tem que dar graças a Deus que eu namoro com você, porque feia do jeito que você é, ou gorda do jeito que você é, ou velha do jeito que você é. Olha o tanto de menina que tá atrás de mim. Você tem que lamber a sola do meu pé porque eu tô com você, tá? Então assim, o mais importante no relacionamento, claro que confiança, isso que o Hernani falou, de você ter um diálogo no seu casamento, é muito importante, mas é importante também que você goste de você. É o que o Hernani sempre fala. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, sabe? Então assim, é você se olhando. É muito difícil. Eu digo isso por experiência própria, pra mim é muito difícil, sabe? Eu tenho problemas com a minha imagem, com a minha autoaceitação muito grande. Então assim, eu, por exemplo, esse exercício do espelho que o Hernani falou no começo, é um exercício que eu não consigo fazer, sabe? Você se olhar no espelho e falar coisas boas pra você, sabe? Pra você se sentir bem, mas é importante. E quando a gente começar a imersão, eu fiz um trato com ele que dessa vez eu vou fazer. E assim, então, eu quero que você, que tá passando por essa fase de que, ou tem algo dentro de você que tá falando pra você, não, mas eu não sou merecedora, é realmente aquele cara Chernobyl que falou pra mim que eu sou gorda, feia, velha, ou enfim, qualquer outro tipo de adjetivo que ele falou pra você, isso daí é a opinião dele, tá? Você tem que se gostar. Você tem que saber que você é uma centelha divina e que tudo que emana de você é bonito. E que é importante você se gostar. Se você tá num relacionamento que você se gosta, que você tem como prioridade a sua vida, o seu bem-estar, que você quer que, não, eu estou bem para que o meu cônjuge esteja bem. Se você tem isso dentro de você, qualquer relacionamento seu vai para frente. E não só relacionamento amoroso. O seu relacionamento com os seus colegas de trabalho vai bem. O seu relacionamento com seus vizinhos vão bem, tá? Qualquer relacionamento vai bem, porque as pessoas, elas te devolvem aquilo que você oferta. Então, se você oferta amor, carinho, e que você se acha uma pessoa maravilhosa, uma pessoa bonita, não é nem bonita, sabe? Mas uma pessoa merecedora de amor, uma pessoa merecedora de carinho, você vai receber carinho. Mas se você sai de casa achando que você, eu não mereço, você acha que você vai receber o quê? Né?
Então, assim, o Hernani, ele é o mais sério. Eu tento falar as coisas de uma maneira que vocês possam entender, tá? Então, ele que é o professor, entendeu? Eu sou a aluna que estou aqui tentando traduzir para vocês o que é que realmente importa, sabe? Assim, e como uma mulher que já passou por um relacionamento abusivo, que já viu a minha mãe passando por um relacionamento abusivo, que viu a minha irmã passando, assim, eu lembro muito pouco, porque também quando a minha irmã era casada com aquele infeliz, eu era muito pequena. Hoje ela vive um relacionamento maravilhoso, sabe? Eu amo meu cunhado, eu amo mais o meu cunhado, o marido da minha irmã, do que eu amo os meus irmãos, para vocês terem uma ideia de tão bem que ele faz pra minha irmã. Então, assim, como a gente vê esses relacionamentos passando por mulheres que a gente ama muito, e hoje a gente conseguiu virar essa chavinha, a gente quer também que você que está aí assistindo, a gente também mude, tá? Porque assim, aí entra naquela história do macaco que o Hernani estava falando, sabe? É aí que eu quero fazer o elo para vocês. O 100º macaquinho, quando ele foi lá na praia, pegou... Ah, eu não quero mais comer batata com areia, não. Foi lá e lavou. Quando o 100º macaquinho virou a chavinha e mudou o consciente coletivo, o macaquinho da outra ilha, que não tinha acesso nenhum, ele também falou assim, olha, não é que fica melhor a batata sem a areia? Então, assim, quando a egrégora de mulheres, né, que aprenderem a se gostar, a se olhar no espelho e se gostarem, e não aceitarem de ninguém, não precisa ser só do cônjuge, do chefe, ou da sogra, ou da mãe, relacionamentos que ela não merece, quando a gente entrar nesse inconsciente coletivo de que, aí, meu bem, o mundo vai ser nosso, entendeu? Porque tudo isso está no nosso subconsciente, né? O medo, né? Foi o que eu falei na última live, tudo está preso ao medo, né? O medo da não aceitação. Então as pessoas, elas dizem sim querendo dizer não, com medo de não ser aceito, com medo de ser trocado. Se eu não fizer, vai arrumar outra pessoa que faça, né? Então aí a pessoa começa a viver a vida da outra pessoa, e aí passa 20 anos, né? Tem uma história muito legal do casal, que eles, quando eles se conheceram, a sua esposa ia fazer o almoço para eles pela primeira vez, ela nunca tinha cozinhado, e aí ela fez um arroz empapado. E aí ele comeu aquele arroz e falou que era o melhor arroz da vida dele, porque ele queria elogiar ela. Desculpe. E a vida inteira, durante 25 anos, eles, durante o casamento, ele sempre comeu aquele arroz empapado como se fosse o melhor arroz da vida dele, mas ele odiava aquele arroz. E aí, quando os dois se separaram, ele falou assim, olha, eu posso te dizer uma verdade? Você pode. Eu nunca quis te ofender, mas eu nunca gostei do arroz que você faz. Aí ela falou assim, olha, posso te dizer uma coisa? Eu nunca tinha cozinhado na minha vida. Se você tivesse falado que o arroz tinha ficado horrível, eu teria procurado uma maneira de melhorar a maneira como eu preparo o arroz. Eu sempre preparei o arroz durante 25 anos do nosso casamento, achando que eu estava fazendo o melhor arroz para você. Sabe? Então, assim, gente, a falta de comunicação dentro de um relacionamento, ela atrapalha muito, né? As pessoas têm que saber o que o outro gosta, o que o outro não gosta. Isso você só sabe perguntando, tá? Ninguém tem bola de cristal. Então a pessoa não vai adivinhar, não adianta você querer que a outra pessoa adivinhe o que você quer, o que você está sentindo, que você não quer fazer aquilo. Aí você se obriga a fazer aquilo porque o outro vai ficar ofendido, mas ele não sabe o que você não quer, ou porque você tem um motivo, né, pelo qual você não quer fazer aquilo. Aí você acaba cedendo, e quando você cede, o seu subconsciente traz a memória, tá vendo? Aí você volta todo o passado, eu vou reviver toda aquela história de novo. Vai acontecer as mesmas coisas. Aí você volta para aquela egrégora, aquela energia onde você estava, né? Que tinha o que eu falo, né? Dos arcontes, né? São os seres que se alimentam dessa nossa energia, do medo, da insegurança, sabe? Então nós precisamos de sair dessa egrégora, né? Tudo são egrégoras, existem vários tipos de egrégora, né? A religião é um tipo de egrégora, onde prende as pessoas pelo medo, né? A música é um tipo de egrégora, né? Existem egrégoras de livros, televisão, hoje as redes sociais são grandes egrégoras, né? Que são um exemplo muito claro de egrégora, a política, né? A política, você vê um candidato, né? Através de uma egrégora, ele vai fazendo toda uma corrente, uma campanha,
campanha eleitoral, né, que aí eles usam o arquétipo, que são o quê? Qual é o arquétipo dos candidatos? São os santinhos. As publicidades na televisão, onde você está vendo a imagem dele toda hora, vai ficando fixada no seu subconsciente. E aí você escolhe um. É porque você está fazendo parte daquele. Aí você começa a fazer parte daquele jogo. E aí você tem um partido, e aí. E é muito engraçado porque você quer sair da situação que você está, mas você não consegue sair da vida que você vive. Por quê? Para um candidato ganhar, o outro tem que perder. E aí você vai fazer parte da dualidade. E aí você quer que a pessoa que ganhou consiga resolver o problema, que já vai vir um monte de energia ruim das pessoas que perderam. Então é muito louco a gente entender tudo isso, toda essa troca de energia e trazer para a nossa vida. E saber que tudo que nós envolvemos, tudo que nós estamos envolvidos, quando nós voltamos para a nossa casa, vem impregnado na nossa pele, na nossa roupa, no nosso calçado, nas nossas palavras. Então, algumas pessoas elas não saem da situação onde está porque não conseguem largar a vida que está vivendo. Então não adianta você, como eu fui um dependente químico, eu usei muito esse jargão, né? Não adianta você querer deixar de usar droga, mas continuar vivendo uma droga de vida. Precisa de ter uma mudança. Não adianta o dependente químico ele querer sair das drogas e continuar frequentando os mesmos ambientes, com os mesmos amigos. Depois que ele tiver um tempo lúcido, estiver fora das drogas, ele pode até ir fazer uma visita ou de repente passar por um acaso, mas se ele for querer tirar alguém das drogas, é muito mais fácil ele voltar. Por quê? Ele é um dependente. Sai das drogas, porque a vida sem a droga é muito melhor. Aí o cara vai lá e tira um pino de cocaína ou uma pedra de crack e mostra para ele. Fala assim, com certeza esse mundo aqui é muito melhor, eu consigo viajar. Aí volta todas as memórias que o cara tinha, aquela euforia, porque quem já usou droga sabe, né, que tem essa euforia, quando tem pessoas que não podem ver, tem pessoas que têm dor de barriga, faz as necessidades quando fica perante a droga. Isso, né? que o Hernani falou é assim, por exemplo, voltando para o assunto da autoestima da mulher, né, que assim, essa recorrência do fato do dependente químico. Um relacionamento, de certa forma, quando ele é tóxico, quando você não limpou as suas memórias, ele também se torna uma questão tóxica na sua vida, tá? Então, assim, por exemplo, tá? Hoje você é uma mulher de 40 anos. Então, uma mulher de 40 anos, ela começou a ter os namoradinhos dela lá pelos 15, 16 anos, né? E hoje, provavelmente, ela já é casada, ela já passou por alguns relacionamentos. Você que tem mais ou menos essa idade... A Dal tá on, a mãe tá on. A mãe tá on. Você que tem mais ou menos essa idade, para um pouquinho para pensar se os seus relacionamentos, eles, de certa forma, eles se repetiram com as outras pessoas, sabe? Você teve um primeiro casamento, e esse seu primeiro casamento, o seu marido te traiu e te traiu. Aí você descobriu, ficou muito chateada, terminou com ele. Aí você arruma um segundo relacionamento. O cara é maravilhoso, saiu do filme da Disney da Cinderela. Ele saiu de lá, ele era ótimo, vocês assinaram aquele papel, ele voltou a ser aquele seu primeiro marido. Aí você termina com ele. Aí você fala assim, eu nunca mais quero casar. Nossa, eu escuto tanto isso. Eu nunca mais vou casar. Porque eu vou viver solteira, que não sei o que, não sei o que lá. Aí não casa, mas arruma um namorado tão porcaria como aqueles 2 primeiros maridos que ela teve. Entendeu? Aí você pensa assim, mas a culpa é do homem. O homem não presta. O homem não presta porque eu vou... Minha mãe falava isso. Eu vou virar freira. Porque você também tem que virar freira. Minha mãe falava isso pra mim. Porque o homem não presta. Mas será que é o homem mesmo que não presta? Não tô falando que o homem não presta, não tô querendo santificar não, tá? Mas será que é o homem que não presta? Ou são as suas memórias que você não limpou, que você não tratou, que tá fazendo com que esse ciclo se repita na sua vida, sabe? Isso é muito comum, sabe? Se não acontece com você, acontece com
com a sua irmã, acontece com uma vizinha sua, acontece com uma colega de trabalho sua, entendeu? Então, assim, a gente está ilustrando hoje as questões no sentido de relacionamento, de amor próprio, porque esse é o tema que nós propomos hoje. Mas essa verdade, ela se aplica a todos os pontos da nossa vida, tá? Se você trabalha e você nunca se encontrou profissionalmente, será que o problema tá no mundo ou tá dentro de mim? Você entendeu? Então, assim, quando a gente quer uma mudança, a mudança ela tá dentro da gente, sabe? Aí que eu vou entrar numa questão mais espiritual, sabe? Jesus, hoje a gente não tem nenhuma ideologia religiosa, sabe? Eu e o Hernani. Eu sempre fui muito católica, o Hernani ele já foi evangélico. Hoje a gente tem a concepção de que Deus é uma coisa que é o todo, tudo é regido pelas leis do todo e tudo provém do todo, tal como está escrito na Bíblia, tal como você que é evangélico escuta do seu pastor, tal como eu que fui católica escutei do padre, tá? E que Jesus é o nosso Salvador, e a gente acredita hoje que Jesus, a figura de Jesus, ele foi colocado aqui na Terra para que a gente aprendesse com o primeiro quântico que existiu entre a gente, né? O primeiro mestre o primeiro mestre. E se você se desligar um pouquinho só da sua religião por um minuto e for olhar as outras religiões, os nossos irmãos budistas, dos nossos irmãos indianos, sabe? Sempre vai ter uma figura muito parecida, muito próxima com Jesus. O que eu estou querendo ilustrar com isso é que assim, tudo é regido por uma ordem de leis. E essas leis a gente tem que estudar e a gente tem que colocar ela em prática na nossa vida. Se a gente quiser sair desse ciclo de mazelas que a gente vive, entendeu? Então hoje, se você, igual a Fabiana, eu acho que é Fabiana aqui, ela me mandou aqui, ó, Fabiana Ferreira Pageu Ventura. Ela tá falando que ela abriu o Face e que ela tá com baixa autoestima, que ela queria escutar elogio. Fabiana, você tem que olhar no espelho e você tem que fazer o seu elogio pra você. Se o seu marido não fala isso pra você, é porque você tá emanando a energia de que você não merece, entendeu? Eu tenho que cobrar, ué. E aí? Também. E aí, irmão? Eu pintei o cabelo, cortei o cabelo, tomei banho, sabe? Tem que se valorizar. As mulheres têm que cobrar, né? Sabe? A gente dá o que a gente recebe. Igual eu falo, se você tá dando demais, atenção demais, carinho demais e não tá recebendo, tá errado. Se você tá recebendo demais e não tá dando, também tá errado. Né? Então, por isso que precisa de ter um equilíbrio. Igual tem homem que é machista, que não gosta de lavar louça, e não gosta de fazer culpa nada, dele. sabe? Não é uma egrégora que ele tá, uma criação, ele vem daquilo ali. E tudo conversado se resolve, né? Em casa, por exemplo, a Érica não faz nada na cozinha, ela não lava louça, ela não cozinha, ela não faz nada. E eu faço, sabe? E eu já vi pessoas discutindo, casal que discute porque o marido não ajuda. E aqui eu faço, da cozinha eu faço tudo. Falo pra ela, a cozinha é minha, eu que gosto, eu que comando a cozinha. Eu até tentei algumas vezes, mas assim, eu sou um desastre. Quando tem que comprar alguma coisa pra cozinha, mercado, compra, eu que faço. Semana passada eu fiz uma berinjela que nem o cachorro comeu. e isso não me deixa menos homem, pelo contrário, isso fortalece o nosso relacionamento, porque tem coisas que eu não gosto de fazer e ela faz. Né? Então, precisa de ter esse equilíbrio. E aí, às vezes, existe cobrança entre nós dois também. Quando está faltando a gente ver que está alguma coisa, vamos conversar. É por isso que precisa de ter esse equilíbrio. E isso faz parte do amor próprio. E quando você começa a se valorizar, aí começa a haver equilíbrio. E começa a equilibrar todas as áreas da nossa vida. O relacionamento, o profissional, o financeiro, as contas começam a se equilibrar. Por quê? Porque você começa a perder o foco, tirar o foco daquilo. Tudo que nós colocamos o foco, cresce. Então se você está colocando foco no teu relacionamento, está acabando, no teu relacionamento está se desgastando, você começa a colocar o foco nas coisas ruins que está acontecendo no seu relacionamento. Então você precisa igual eu digo, se existe 10 motivos para você reclamar, procura um motivo para você acreditar, para você agradecer. Então, geralmente as mulheres, os homens, quando eles querem falar sobre um relacionamento, eles querem falar mal, eles acabam falando mal, que meu cônjuge ele faz isso, ele faz aquilo. Procura entender qual é a energia que você está falando.
Se você está realmente conversando sobre o que está acontecendo no seu relacionamento, ou se você está colocando aquilo com raiva, sabe? Por isso que é importante nós fazermos uma limpeza, antes até mesmo de qualquer tipo de conversa. Antes da gente abrir essa live aqui, nós fizemos as nossas limpezas. Por quê? Porque tudo é troca de energia. E o que nós estamos falando para vocês, isso daí, palavra depois de lançada, não tem como voltar atrás. Já foi falada. E isso aí, de certa forma, vai impactar na vida de muitas pessoas. E por isso que nós estamos fazendo isso, porque nós queremos ter um impacto na vida das pessoas, mas um impacto positivo. Nós não queremos que ninguém chegue amanhã e fale assim, eu terminei meu relacionamento. Não é isso. Você não precisa de terminar seu relacionamento. Seu relacionamento pode estar balançado, você pode estar até pensando em romper o seu relacionamento, pode achar que você não ama mais o seu cônjuge, que você não tem mais sentimento por ele. Mas é igual eu estou dizendo, porque você está focada no que está acontecendo. Eu sempre falo para a Érica, o problema, a situação, ela já existe. Não tem o que fazer. O que precisa acontecer é focar na solução. E quando a gente foca na solução e procura entender da onde vai vir a solução para aquilo, e começa a limpar as memórias de tudo que está trazendo aquilo, e começa a se comunicar com a criança interior, olha minha criança interior, o que está acontecendo em mim para eu estar experienciando isso? O que está acontecendo em mim para eu estar atraindo isso para mim? Outro dia eu dei o exemplo da Érica, que ela estava passando por algumas situações, a energia dela estava muito baixa, e ela estava muito chateada e nervosa com algumas situações que estavam acontecendo no trabalho dela, devido também ao impacto da Covid. E aí ela mandou uma mensagem para mim falando que o fiscal da prefeitura mandou ela tinha que fazer um relatório em 48 horas de todas as mais de 300, 400 empresas que tem lá no escritório de contabilidade. E aí eu falei para ela, assim, mas não é o fiscal, é a sua energia, está tão baixa que vai trazer situações de problema. Algumas pessoas falam problema, eu tenho que evitar o máximo de trazer essa palavra, problema, porque quando a gente fala problema, geralmente a gente pensa em coisa ruim, ninguém fala em problema bom, ninguém tem um problema bom para resolver. Quando nós falamos problema, nós pensamos em coisas ruins. Então eu tento tirar essa palavra, estou tentando arriscar do meu vocabulário e trocando para situações. Então todas as situações que acontecem na nossa vida é devido à nossa energia. Então, como que eu vou mudar a minha vibração? Existem vários gatilhos, existem os mantras, ondas bioneurais, as perguntas positivas, você entender que você está numa baixa vibração e você procurar, de repente, assistir um filme que você gosta, até mesmo uma música feliz, que as pessoas dizem música mundana, Da mesma forma aquarela é um arquétipo, a música aquarela é um arquétipo da criança interior. Então, tocar uma aquarela, uma música que você gosta. A gente falou sobre músicas, que essas músicas de sofrências, música sertaneja, conta muita história triste, muita história de traição, de assassinato, sabe? Essas coisas, essa energia abaixa, por mais que você esteja feliz, a sua felicidade ela é inconsciente. Aquele momento é feliz, mas aquilo para a tua alma, para a tua criança interior, está trazendo tristeza, porque está refletindo em situações que ela está vivendo. Então por isso que é importante nós termos essa consciência. E aí é o famoso virar a chave. Eu quero conversar sobre meu marido. O meu relacionamento está assim, assim, assado. Porque toda história tem dois lados. Se eu for falar da Érica, eu tiver um relacionamento, uma treta com ela, eu for conversar com alguém, eu vou falar a minha verdade, o que eu acho que é verdade para mim. Mas tem a história dela, e a minha verdade é só a minha verdade. Ou quando se você está solteira e você fala assim, mas eu não nasci para isso, sabe? Ninguém me valoriza, sabe? Então tenta perceber o que é que você está mandando de energia para o universo te retribuir sempre com as mesmas coisas, Então assim, é a questão do que o Nani enche meu saco quase todo dia, de você ser observador, entendeu? Então hoje a Bia falou pra mim que ela teve um arquétipo, ela viu uma libélula rosa, Então assim, a gente, a criação do mundo, ela veio com imagens, Então esses arquétipos, eles vêm para nos mostrar algumas coisas. Então assim, ela recebeu hoje a visita de uma libélula, A libélula é mudança. A Marley, ela recebeu a visita hoje de uma borboleta amarela, ficou rondando ela,
Borboleta amarela é um arquétipo de mudança financeiro, entendeu? Então, assim, o mundo tá o tempo todo te mandando mensagens. Você tem que entender, você tem que se entender como se você fosse uma antena de celular que a todo momento você está recebendo mensagens. Só que a gente entrou dentro do... O poder acima do poder, ele colocou a gente dentro de uma concepção de que a gente só veio aqui para viver, trabalhar, para você cumprir o seu papel de escravo da sociedade, de que você, mulher, tem que ser submissa a uma legião de homens, ou que você, homem, tem que ser machista com a sua mulher, porque senão você não é um homem de verdade, entendeu? Então são todas essas concepções, esses bloquinhos que colocaram na vida da gente, que você tem que pensar assim, pô, mas eu sou muito mais do que eu. Jesus falou, vós sois deuses, então você tem a centelha divina dentro de você. Então se eu sou Deus, se eu tenho a centelha divina dentro de mim, então eu sou capaz de qualquer coisa, tá? Eu sou capaz de me amar, eu sou capaz de amar o próximo, eu sou capaz de me ver bem, sabe? Eu sou capaz de viver bem, eu sou merecedor de um bom relacionamento, sabe? Eu sou merecedor de viver numa cidade onde tudo ocorre em perfeita harmonia. Eu sou merecedor de viver num planeta em que a gente respeite a natureza, os animais, sabe? Os bens naturais que a gente tem, entendeu? Então, assim, a gente tem que estar em harmonia com tudo, a gente tem que estar em harmonia com o outro, mas a gente também tem que estar em harmonia com a natureza e com tudo. Então, assim, a gente fala aqui que é o tripé da prosperidade. Então, se você não está bem num relacionamento amoroso, ou no relacionamento com sua mãe, ou num relacionamento, eu digo nas relações interpessoais, tem alguma coisa, né, que o tripé ele tá bambo, que você tem que consertar, você tem que ser observador para consertar. Se o seu problema é financeiro, alguma coisa ali dentro do tripé da prosperidade que também tá ruim. Então é por isso que a gente, olha só, a oportunidade que a gente tá, que o universo pediu, né, que a gente tivesse, né, que a gente parasse com as nossas atividades laborais, né, que a gente oferecesse o nosso tempo, a nossa energia, sabe, o nosso amor, porque tudo que a gente faz, tudo que você faz tem que ser com amor, né? Então a gente oferta o nosso amor para vocês, para que vocês tenham essa consciência, que para vocês comecem 2021 muito mais prósperos, porque você sendo mais próspero, eu vou ser mais próspero, o Hernani vai ser mais próspero, e todo mundo vai ser mais próspero, tá? Então, assim, a gente é bonzinho? Tá, a gente é bonzinho, mas a gente tá fazendo isso também porque a gente também quer, sabe? A gente também quer receber tudo isso. É porque nós entendemos dessa maneira. Nós entendemos que não precisa de nós vendermos cursos caríssimos, de nós vendemos fazer um monte de coisa para poder termos uma vida melhor. O universo ele tem mostrado isso. A Erika falou uma coisa bem interessante sobre as borboletas, né? Aqui nós temos uma horta aqui na frente de casa aqui, e durante um período as borboletas elas vinham colocar os casulinhos dela aqui na parede do lado de fora, né, para poder, as largatas, né, para se transformarem em borboleta. E aconteceu o caso de eu encontrar o casulinho, né, no chão, eu pegar um fio, amarrar ele, pendurar de novo e ela se transformar em borboleta e ir embora. E aí as transformações começaram a acontecer na nossa vida, né, em todas as áreas, né? O nosso relacionamento começou a ficar melhor, né? E o financeiro melhorou, o espiritual, que a gente fala, é a energia, a conexão, né? Porque hoje a nossa vida espiritual hoje é essa conexão com o todo, com a divindade. As pessoas falam Deus. Quando as pessoas falam Deus, para mim, eu acho Deus hoje tão subjetivo, sabe? Porque é tão grande, sabe? Quando maior, a gente, né, entende a dimensão do Deus, do universo, do todo, do que é isso, de que nós podemos ter o acesso, né, que nós temos o sucesso, que nós temos todas as coisas diante de nós, que nós também fazemos parte das infinitas possibilidades. Porém, né, nós temos as crenças, as limitações que nos impedem de dar um passo a mais. Talvez a pessoa a qual você está se relacionando hoje não é a pessoa que vai seguir com você. E no fundo você sabe. E talvez você sabe, e lá atrás alguém já te avisou isso, que ia acontecer o que está acontecendo. E aí você está sofrendo, você está se matando, porque se sacrificando, porque você fez uma escolha errada lá atrás. E hoje você tem a oportunidade de fazer uma escolha bem melhor. Então,
eu dei esse relato no grupo, no nosso grupo de triagem, né? E eu vou falar aqui de novo, né? Eu lembro que quando eu tava aconteceram situações bem ruins na minha vida, mas bem ruins mesmo. Então eu passei por uma depressão assim, bem pesada. E eu tava num relacionamento abusivo terrível. Mas um dia eu tava aqui nessa mesma sala, assistindo o Serginho Coroisman na televisão e só. E eu lembro que uma o assunto relacionamento entrou e uma daquelas backing vocals da banda do Serginho tava grávida e o Serginho chegou, e aí, como é que foi que você conheceu seu marido, né? Ela falou assim, olha, eu conheci meu marido de uma maneira tão espontânea e, mas como que foi que ele chegou até você? Olha, eu não sei como é que ele chegou até mim, porque todo dia eu acordava e pedia pro universo me mandar uma pessoa boa, uma pessoa que gostasse de mim, uma pessoa que eu gostasse de verdade, uma pessoa que gostasse das mesmas coisas que eu e uma pessoa que ficasse feliz com a minha presença. E eu tava no meio do relacionamento, já fazia o quê? Uns 4, 5 anos que eu tava naquele relacionamento. Durou 8. E eu já tava naquele relacionamento. E sabe quando você sabe assim, não era pra eu estar com essa pessoa, mas você não tem força pra sair? Eu não conseguia sair, sabe? Era uma prisão psicológica muito forte. Mas eu lembro que depois que eu vi aquele programa, todos os dias eu acordava, eu respirava e falava assim... Mano Moreno alto, 1,84 m. Eu, assim, sabe? Deus manda pra mim, sabe? Um homem bom, sabe? Pra mim. E eu visualizava, sabe? Eu feliz, eu sentia a felicidade de ter esse relacionamento, sabe? E nunca desisti. Isso ficou dentro da minha cabeça. E mesmo passando por momentos terríveis, sem perspectiva mais nenhuma de vida, eu continuava com esse pensamento. Inexplicavelmente. Porque se você for racionalizar essa atitude que eu tive, você fala, essa mulher é louca, né? Mas eu mantinha esse, sabe? Eu me imaginava com uma pessoa boa, uma pessoa que gostasse de mim, uma pessoa que gostasse de acordar cedo, que nem eu, que gostasse de ir fazer as coisas, sabe? Uma pessoa que tivesse os mesmos princípios que eu, porque isso é importante também, você ter um relacionamento com uma pessoa que tem os mesmos princípios que você. E do que eu conheci o Hernani, para ele morar comigo, foram 3 meses e exatamente 1 ano para a gente estar no cartório assinando a certidão de casamento. Entendeu? 1 ano, exato 1 ano que eu o conheci, eu estava no cartório assinando a minha certidão de casamento. Entendeu? Então, assim, foi muito rápido. Quando tem que ser, é muito rápido. A gente se conheceu virtualmente, né? 1 ano que a gente se conheceu virtualmente. Ele estava em Santa Catarina, eu sempre morei aqui em São Paulo. E assim, então, o que é seu, ele vai, sua metade da sua laranja ela pode estar lá na China. Tá? Se você vibrar, ela vai vir. Ou você vai ir, né? Ou você vai ir. Ou você vai ir. E a mesma coisa é o dinheiro. Sabe? O seu dinheiro, a sua riqueza, a sua prosperidade, ela também tá aí. Basta você acessar essa energia do dinheiro, sabe? É difícil acreditar nisso? Puta merda, é muito difícil acreditar nisso, sabe por quê? Porque a gente tem toda uma doutrinação pra gente não acreditar nisso, sabe? E é muito difícil a gente deixar de acreditar numa coisa que foi infiltrada na nossa cabeça. Você acha que foi fácil pra mim sair da matriz católica? Sabe? Foi extremamente difícil. Eu achava que eu estava traindo a religião católica quando eu comecei a enxergar o novo, sabe? Quando eu comecei a entender as leis da metafísica e da física quântica, eu falava assim, meu Deus, eu vou pro inferno, sabe? Porque não tá certo, eu tenho que honrar a Deus, eu tenho que, sabe? Eu tenho que rezar o terço, então, sabe? Então, assim, se você tem essa concepção ainda religiosa, a gente não tá pedindo para você deixar de
de seguir os preceitos da sua igreja. A gente só quer que você comece a analisar olhando de fora, sabe? E se dê a oportunidade de fazer essa imersão com a gente, porque eu acho que vai ser uma experiência bem transformadora na sua vida. A gente já falou demais, agora a gente vai responder as perguntas. Vamos lá. Gente, Dânia Pato Branco, boa noite, Dânia, seja bem-vindo. Simone Gomes, não faço meditação, é necessário fazer meditação, é fundamental meditação. Meditação tem que fazer parte da sua vida, assim como o ar que você respira. Nós não valorizamos o ar que nós respiramos, porque nós respiramos no modo automático. Um dos exercícios que eu já comentei para as pessoas, que nós percebemos que nós estamos agindo no modo automático, é quando nós falamos para outra pessoa, você respira. A pessoa para de respirar no modo automático na hora, e aí ela começa a respirar no modo mecânico. Por quê? Aí ela está no modo presente. Mas é de 1 a 5% do tempo que acontece isso. Por isso que a meditação é importante, porque quando nós estamos meditando, nós não vamos parar o nosso cérebro. Até hoje eu tento, muito entender as pessoas que falam que conseguem parar o cérebro. Até hoje eu não consegui. Eu consigo observar o meu cérebro. Eu consigo fazer hoje eu consigo observar para onde ele está indo, eu consigo direcioná-lo, saber quais são as escolhas melhores. Por quê? Porque durante a meditação, durante as minhas meditações que acontece 99% das minhas inspirações. É quando eu recebo uma ideia, um sinal, vem uma coisa assim muito louca, eu faço, eu vou por aqui e dá certo. Eu ligo para ela e mando mensagem para ela. Agora a Márcia Lopes está falando assim, o próprio nome já diz sofrência, é isso mesmo, Márcia. Então, você tá vendo? Então já tá implícito no nome. Então... Gente, e assim, entrando pro mundo espiritual, porque como eu já tive várias religiões, feitiçaria, fui anticristo, já fui hippie, já fui de tudo um pouco, eu estudei muito dentro da igreja evangélica, eu tive a oportunidade de estudar muito sobre religiões. Existem muitos vídeos no YouTube também que falam que existem algumas seitas, algumas organizações que antes do cantor, do famoso fazer lançar a sua música, existe todo um trabalho por trás disso. E é algo sério, que antes eu acreditava e hoje eu tenho plena certeza. Antes era coisa que eu acreditava ser teoria da conspiração. É energia, tudo é energia. E aí às vezes eu falo pra Érica, mas não tá cantando essa música? Não, porque fulano de tal cantou essa música o dia inteiro no trabalho, eu fiquei com essa música na minha cabeça. Eu falei, tá vendo como é que é a Matrix? Entra na sua mente, e aí você acha que você tá cantando uma música felizinha e essas mensagens estão entrando pra sua criança. Deixa eu ler aqui que a Márcia Souza, ela colocou uma questão bem interessante. Eu vou ler pra você e você fala. Tá. Ela falou assim, minha avó paterna tem Alzheimer. Todas as irmãs dela tiveram Alzheimer. Meu pai, há 17 anos, convive com Alzheimer. Os 2 filhos da irmã caçula da minha avó paterna também convivem com Alzheimer. Minha neta está com diagnóstico de autismo e apraxia de fala. Quando iniciar as limpezas das minhas memórias, é possível que os sinais e sintomas dessas patologias se manifestem no meu pai e na minha neta e possam ser amenizados? Sim, pode. Se for questão de memória, sim. Sim, porque tem coisas que são genéticas, Tem alguns problemas que são genéticos, que está na sua genética. Mas isso também não impede de que você tenha resultados muito positivos. Talvez não vá curá-los, mas sim, com certeza você vai observar a mudança neles. Por isso que quando você começa a observar a mudança neles, você persiste na limpeza de memórias. Você persiste, continua limpando essas memórias que você tem, principalmente que você já percebeu que é o lado paterno. Então tenta fazer uma limpeza muito profunda. Tem outras técnicas que é a constelação familiar, que trabalha muito isso profundamente, a área materna, a área paterna, que é interessante de repente você fazer isso. Se você quiser algumas orientações, me chama no privado depois, que eu tenho uma pessoa que trabalha com constelação familiar que eu posso estar te indicando, que é uma pessoa fantástica. Tá, a Flávia está nos dando boa noite. Boa noite, Flávia. A Marlene também está nos dando boa noite. A Anice está falando assim que é verdade, que pode mudar. A Márcia, ela colocou assim, quando eu era mais nova, minha mãe falava para as pessoas que quando engravidou de mim, tomou vários remédios para abortar. Mas não teve jeito, eu tinha que nascer. E ela falava isso rindo e achava normal. Então assim, Márcia, para você estar contando isso pra gente, é porque é uma ferida que você tem, sabe? E não julga a sua mãe.
tá? Rejeição. Ela foi o que ela tinha para te oferecer naquele momento, era o que ela acreditava ser o certo naquele momento. Então, assim, é essencial que você limpe essa memória, tá? Essa memória de rejeição, de que a mãe não quis a gente, é uma memória muito pesada, tá? Eu conheço pessoas que caíram em uma avalanche de tristeza e de decepção, porque sentiu essa rejeição da mãe, tá? E é muito importante pra gente a gente ter o amor da nossa mãe, tá? Então, assim, trabalha isso, tá? Mas você tá no nosso grupo, eu tenho certeza que a gente vai conseguir mudar isso, tá? Então, assim, tudo tem jeito, tá? Mas não julga a sua mãe. Até mesmo, Márcia, porque assim, isso é dentro da filosofia do Ho'oponopono, dentro da história dos Kahunas. No mundo espiritual, antes mesmo de você nascer na família a qual você nasceu, os seus pais aceitaram, né? Você aceitou estar nessa família e os seus pais aceitaram receber você nessa família por algum motivo. Né? Eu tenho as minhas conspirações, que eu vou falar lá no grupo nosso lá, né? Que são as minhas conspirações de quando o cordão umbilical é cortado. Isso, mas é coisas minhas, né? Que eu fico viajando nas minhas meditações. Eu quero entender como que acontece tudo, porque o universo ele nos abre as infinitas possibilidades. Eu estava conversando com o senhor hoje na fila do açougue, e ele falando que sobre essa história do Covid, ele estava com 80 anos, ele falou que há 65 anos atrás os avós deles já falou para ele que um dia ele iria estar usando a focinheira que os animais estavam usando no campo, que era o cavalo e o porco, para não comer o milho e o feijão. Né? E ele falou assim, olha, 65 anos depois, olha só para ver se eu estou usando a focinheira, né? E aí eu falei para ele, o conhecimento, né, ninguém aprende nada. Eu tenho essa teoria comigo. Tudo está no universo. Né? A matemática, toda a ciência, toda a tecnologia, está tudo aí. O que falta é nós acessarmos isso. Né? Quando nós entendemos que quando nós fazemos o bem para o próximo, que nós ajudamos o próximo, isso volta para nós, essa energia volta para nós, potencializado, né? Nossa, opa, essa foi a virada de chave, né? Então, assim, quanto mais nós fazemos o bem para o próximo, mais nós recebemos de retorno. É por isso que eu digo, as pessoas elas vão querer te julgar de repente pelo passado, pelo que você foi no seu passado, pelo que você fez, né? Ah, Hernani, mas até ano passado você não era essa pessoa. Não importa, isso é quem eu era, não é quem eu estou sendo, sabe? O meu passado ele não pode ser mais jogado na minha cara, ele não pode servir mais de acusação ou de referência para as minhas escolhas. Isso é importante porque as pessoas ficam revivendo o passado. A Érica tá falando, a nossa amiga Érica de muito tempo. Érica, nós somos imediatistas, né, Hernani? É ontem pra tudo, realmente. A gente tem que parar e saber aceitar. As pessoas não conseguem viver quando as pessoas, principalmente nós estamos falando sobre relacionamento, né? Quando a pessoa termina um relacionamento, a primeira coisa que ela faz é ir pro status, mostrar para todo mundo o que tá bem, ou que tá solteira, que tô na pista, tô no fluxo, sabe? Mas por dentro tá toda arrebentada, sabe? É preciso viver o luto. A Nice tá falando assim, gostaria muito de compartilhar esse vídeo. Nice, é uma questão do próprio Facebook, tá? O Facebook, quando a gente atinge uma quantidade de seguidores, ele fecha o grupo e não deixa a gente compartilhar. E além disso, a gente também tem outras questões. O Hernani, ele perdeu o primeiro... Antes, quando a gente não tinha essa quantidade de seguidores que cerceava essa opção de compartilhamento, o Hernani, ele deixava as pessoas compartilharem. E uma pessoa denunciou o Hernani, pra você ver como a energia é carregada. Não foi várias. Várias pessoas denunciaram o Hernani e o Hernani perdeu o primeiro Facebook dele. Então, assim, se você quer que um amigo seu assista essa live, um familiar seu assista essa live, convida ele pro nosso grupo. A live ela fica aqui gravada, tá? Manda o link da live pra ele, que aí ele vai conseguir assistir, tá? Vamos lá. Aí a Daniela Ortiz está falando assim, difícil manter o pensamento positivo na prosperidade quando a vida traz provação de escassez. É exatamente nesse momento, foco. Daniela, que você tem que virar a chave. É difícil? Meu Deus, é muito difícil, sabe? Eu acho que foi a Jurema, não se me engano, não me lembro se foi a Jurema, mas eu conversei com alguém, eu fiz uma pergunta para ela, né, ela tá com uma dívida, ela tava com uma dívida de 50 mil reais. Eu falei assim, se caísse hoje R$1 milhão na sua conta, o que você faria? Eu pagaria essa dívida. Ou seja, o foco dela tá onde? Na dívida.
Entendeu? Ela quer dinheiro para quê? Para pagar a dívida. A dívida já existe, Daniela, não tem o que, sabe? Não existe o que ela fazer. Muda seu mindset. A situação dinheiro. já existe. O que ela precisa é se abrir para as infinitas possibilidades. Da onde que o universo vai fazer vir o recurso para eu poder resolver essa situação. Ponto. Entendeu? Aí muda a energia. E ela começa a se abrir para as infinitas possibilidades. A Edilene tá dando boa noite aqui. Boa noite, Edilene, a mestra das pedras. Me ensinou bastante sobre as pedras. A gente vai entrar nesse assunto também. Isso. Márcia, tenho dificuldade em meditar, mas tenho trabalhado nisso. Exatamente, Márcia. Começa com 5 minutos. Não é fácil mesmo, não. Tá? Fácil. A minha cabeça, ela tá sempre assim, ó. Minha cabeça, ela é assim. Pra eu parar... É muito difícil, me dá coceira, eu começo a coçar a garganta, o nariz coça, eu tenho dá cãibra no pé, entendeu? Então assim, é o seu ego te sabotando para você não ouvir a sua criança interior, para você mudar de vida, entendeu? Começa a pensar nisso. Eu uso sempre isso, assim, os primeiros 5 minutos da meditação para mim é terrível, porque tudo coça, cãibra no pé, dá frio, dá calor, sabe? Aí você vai deixando o pensamento fluir, até que você consegue entrar num canal de que você consegue ouvir aquela vozinha que tá lá no fundinho, tá? Mas insiste que vale a pena, tá? A Edilene tá falando que tá sem áudio, tenta sair e voltar que eu acho que funciona. Não, então, nisso a gente falou da compartilhação. Amei da forma como vocês abordam a nossa dificuldade. Obrigado, nisso é muito importante pra gente ouvir isso, sabe? Que a gente está conseguindo transmitir a nossa informação. A Daniela tá falando aqui, fiz meu japamala e quando faço o Ho'oponopono, acontece algo que eu não consigo fazer as 108 vezes. Ou durmo ou me perco na contagem. Teria algum motivo? Teria. O japamala não é ferramenta do Ho'oponopono. Não precisa usar o japamala. Não existe a 108 vezes. Existe a 108 vezes, o meu japamala está por aqui. Hoje eu não estou usando ele. Eu tenho o japamala, nós fizemos o japamala, nós confeccionamos o nosso japamala, mas não para praticar o Ho'oponopono. Existe sim o japamala, toda uma história das 108 vezes, que é uma história do hinduísmo. Tem até um texto aqui no grupo do Facebook que fala sobre o japamala. Porém, o japamala não é uma ferramenta do Ho'oponopono. Na verdade, o japamala ele foi introduzido no Ho'oponopono por causa do Joe Vitale, né? Porque ele tem uma a religião dele é hinduísta, então dentro da concepção hindu, o número 108 ele te leva para um benefício. Aí ele quis introduzir isso no Ho'oponopono. A Beth Russo também, ela colocou no Ho'oponopono mágico dela as 108 vezes, assim, tem aquela coisa mística. Só que assim, a gente é do princípio, não que a gente nunca tenha feito, eu já fiz muito 108 vezes, tá? Mas assim, é muito mais... quando você entra nesse negócio dos 108 vezes, você entra numa crença limitante. Você pensa assim, se eu fiz 107 vezes, o meu desejo não vai ser atendido. Ou se eu não conseguir, igual você tá falando que você se perde, mas será que eu tô fazendo errado? É por isso que nada na minha vida dá certo, porque eu não faço 108 vezes. Não é assim. Você tem que fazer o Ho'oponopono até aquela ideia sair da sua cabeça, até a sua mente acalmar. Então, assim, por exemplo, você tá vendo uma situação na rua, uma briga na rua, que você não gosta, ou um animal sofrendo, ou uma criança passando fome, ou um morador de rua. Eu fico muito... Isso me atinge muito quando eu vejo um morador de rua, quando eu vejo uma criança no farol pedindo, quando eu vejo um animal sofrendo na rua. Isso me atinge muito. E assim, às vezes a gente não tá naquela posição de poder fazer alguma coisa, né? Então, assim, o que eu posso fazer para aquela pessoa naquele momento é fazer o Ho'oponopono para ela. E eu vou fazendo até aquilo sair da minha cabeça, sabe? Então, se eu limpei as memórias daquilo ali que eu vi, eu mudei também a vida daquela pessoa. Então, é assim que funciona, tá, Daniela? Não se prenda ao número 108. Se prenda ao seu sentimento, sabe? O seu sentimento é muito mais importante do que a quantidade de vezes que você faz o Ho'oponopono. E um dos principais erros de quem pratica o Ho'oponopono usando o japamala é o seguinte, é que sempre quando nós fazemos algo com o japamala 108 vezes, é com a intenção de algo, com expectativa. Principalmente a expectativa de atingir as 108 vezes.
E no Ho'oponopono não tem que ter expectativa, porque vira uma regra 108 vezes. Tem pessoas que usam o dedo lá, os cálculos que fazem nos dedos para poder conseguir fazer as 108 vezes. E se você se sente bem fazendo 108 vezes também? Não quer dizer que não vai dar certo. Não existe certo ou errado. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que existem, hoje aqui, para nós do Ocidente, existem várias ramificações do Ho'oponopono. As pessoas estão fugindo da origem do Ho'oponopono, da identidade própria que veio dos Kahunas, que já existe há mais de 5.000 anos, que tem dado certo para eles. Porém, para nós aqui é novidade. Então, assim, para uns dá certo, para outros não dá certo. Eu entendo que fazer o Ho'oponopono da maneira como ele tem que ser feito, limpando as memórias do que me impede de alcançar o dinheiro, do que me impede de alcançar um bom relacionamento, de que me impede de ter um bom caráter, limpando essas memórias e auxiliando a minha criança interior a encontrar as respostas positivas, né, de por que tudo que eu faço dá certo, de por que tudo que eu toco vira ouro, né, de por que eu tenho um bom relacionamento. Ensinando ela essas perguntas positivas, né? Não é só simplesmente fazendo. Existe toda uma técnica por trás dessas perguntas. Porque a sua criança interior, ela tem que entender que existe um outro caminho. Né? E assim, aí fica aquela dúvida, mas vocês não usam o Japamala? O Hernani, ele tá sempre com o Japamala dele pendurado no pescoço. O pescoço não pulsa. A gente usa o Japamala, o Hernani ele usa como objeto de poder dele, o Japamala dele. Eu uso o Japamala para me concentrar, sabe? Tem gente que tem esse sentido mais tátil. Eu sou desse tipo de pessoa, sabe? Vocês veem que o Bernardo tá quieto, mas eu tô sempre aqui me mexendo, sabe? Eu não consigo parar. Então, assim, quando eu faço o Ho'oponopono pra eu me sentir mais concentrada, eu vou passando a cada 4 frases, eu vou passando a bolinha, mas é pra eu me concentrar. Nas frases. Tá? Nas frases. Não se perder, então, né? assim, é um objeto também que a gente energizou, que a gente, sabe? Então, assim, é legal ter o Japamala, é um objeto legal de ter, tá? A gente já fez os nossos Japamalas, porque a gente queria que... Porque quando a gente começou a praticar o Ho'oponopono... Nós mandamos para dar o Japamala. Ixi, a gente mandou o Japamala pra tanta gente. Quando a gente começou quando a gente conheceu o Ho'oponopono ele estava muito vinculado ao Japamala. Por isso que quem está entrando na imersão, eu estou pedindo para ler o grande livro do Ho'oponopono, porque ele desvincula dessas questões assim do Joe Vitale e da Beth Russo também. Eu sou muito grata a Beth Russo. Nós somos muito gratos a Beth Russo, porque a gente... Nada é por acaso. Eu lembro que uma vez eu estava no YouTube e estava tudo dando errado na vida da gente. E uma vez eu tava no YouTube e os vídeos da Beth Russo começavam a aparecer pra mim de forma frequente. Mas o que essa mulher quer comigo, gente? Aí eu fui assistindo um vídeo, aí eu assisti outro. Aí eu lembrei que uma vez uma amiga do Hernani, num grupo que a gente tava, falou sobre o Ho'oponopono, sabe? Então, assim, nada é por acaso. Se você tá aqui, é porque você tinha que estar aqui. Assim como o Ho'oponopono apareceu na nossa vida, através da Beth Russo, talvez ele esteja aparecendo na nossa vida por nós. Então, assim, a gente não julga o uso do Japamala. Pra gente, o Japamala, ele é importante, mas não no sentido de fazer as 108 vezes, tá? Mas se você tem dentro de você, de que você precisa fazer 108 vezes, faça também, sabe? Não existe certo e errado nesse ponto, tá? Aí... A Márcia tá falando assim, Márcia Lopes: hoje me dou muito bem com a minha mãe, que bom. Mas antes era tenso demais, já melhorou muito. E Márcia, vai melhorar mais ainda se você fizer o Ho'oponopono, liberar essas suas memórias, fazer a oração com a runa do perdão, conversar com a sua criança interior, vai melhorar bastante também a sua relação com ela, tá? E é muito importante a gente ter uma relação boa com a nossa mãe. E o nosso ego, ele faz com que a gente comece a se culpar, né? Eu digo isso por experiência própria. Minha mãe, ela tá assistindo a live e ela perdeu a visão de um olho devido a diabetes, né? As faltas de cuidado e as coisas de mineiro, comer as coisinhas gordurosas, né? E tal, ela perdeu uma visão. E aí, durante um tempo, inconscientemente, eu me culpava por ela ter perdido a visão. No meu subconsciente, ela tinha perdido a visão por motivo meu, por causa minha. Até um dia eu conversei com ela, ela falou: não tem nada a ver isso, né? E eu não entendi o porquê que eu me culpava por isso.
né? Então, assim, quando a gente não tem nada para reclamar, quando a gente não tem nada para se culpar, o nosso subconsciente ele fica buscando no passado motivos para poder nos condenar, né? Então a gente tem que nos romper esse laço que nós temos, né? Preso esse grilhão que é o nosso passado, né? Porque o nosso passado está todo momento batendo na nossa frente, né? Para mostrar os nossos erros. Quando nós começamos a meditar, muitas pessoas têm dificuldade, por quê? Porque a nossa mente ela fica no passado, no que aconteceu e no que você tem que fazer amanhã, no que você tem que fazer no futuro. Por quê? O seu ego, ele não quer que a sua mente para. Por quê? Quando você consegue, inicia, né, começa a entender o que é a meditação, o seu ego ele começa a perder o controle. Você começa a assumir o controle no sentido de estar consciente, né, nessa conexão entre a Ohani e a Uniripili. Vamos lá, a Marley falou que se identificou muito em vários pontos que a gente colocou aqui. Obrigado, Marley, isso é muito importante, esse feedback. A Edilene está falando que o Japamala budista tem 108 pedras, realmente é isso mesmo. Só que o Japamala da Beth Russo não tem contagem específica dos pontos budistas. Eu não sabia, faz um pouquinho de tempo que a gente não acompanha a Beth, mas... Na verdade, eu nunca acompanhei a Beth. Eu vi um vídeo dela quando a Erika começou a praticar, mas eu já vi que não era aquilo que eu queria para minha vida. Então a Nice está falando aqui, como eu acho vocês... Nice, nessa página aqui, você tem acesso para o link da triagem lá do nosso grupo. Aí você vai ter acesso ao meu WhatsApp, o WhatsApp do Hernani, tá? Mas se você não achar, manda. Eu não tenho Messenger, mas manda um Messenger pro Hernani. A gente está em todas as redes sociais. Meus números estão aí também. Os números do Hernani estão aí, tá? Então, manda. É fácil de achar a gente. Tá? Não, o número, só tem um número. A Márcia Souza tá falando assim: qual o entendimento de objeto de poder? Posso considerar como ancoragem? Sim, pode ser ancoragem, tanto é que os japamalas eles têm que ser energizados. Tem pessoas que têm japamala por ter o japamala, porque é bonito, porque vê vídeos das pessoas falando as 108 vezes, mas não estuda sobre o que é. Um objeto de poder, ele precisa de ser energizado, né? Existem técnicas para energizar um objeto de poder. Ele é seu, ele não tem que ser passado para pessoas. É só você que tem que ter contato com ele. Poucas pessoas podem tocar no seu objeto de poder. Ele tem que ter um lugar para estar guardado, sabe? Então, assim, é muito importante nós termos consciência disso, né? E conhecermos essas técnicas. Não é só ter o objeto. A Edi tá falando aqui, eu tenho uma japamala tibetana. Você faz japamalas lindos, ela faz. Ela faz umas que eu já falei que eu quero algumas aqui pro maridão, né? Lindas de verdade. Sim. E a Nice tá falando aqui, eu também preciso para me manter centrada. Realmente, a gente precisa. Você também tem a mesma sensação tátil que eu. Você precisa de alguma coisa para te segurar, né? Isso é normal, é eficiente. Quando você começar a meditar, você vai conseguir largar o japamala. Se você se sente bem fazendo o Ho'oponopono com o japamala, usa ele, tá? A gente só tá falando que assim, você tem que se desprender dessa crença de que se eu não fiz as 108 vezes, o meu pedido não vai ser concretizado. Não é isso, tá? A obrigatoriedade de fazer as 108 vezes, de estar fazendo aquilo. Cada caso eu tenho que fazer 108 vezes. Aí eu passei um problema no trabalho, 108 vezes por aquilo. Tô com um problema no relacionamento, 108 vezes. Problema com o filho, 108 vezes. Não é isso. Talvez você vai fazer 1080 vezes. Talvez é necessário, porque aquela memória vai ficar. E talvez você falar assim, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, eu te amo. E aquela memória foi limpa. Então, por isso que é muito mais importante você estar no sentido de observador, na intenção de como aquela memória está trabalhando com você, a sua energia, do que estar focado na quantidade de vezes que tem que fazer para ter um resultado. A Egi está falando aqui, concorda plenamente com você, tem que energizar, e se for pedras, mestre das pedras, ela está falando, hein? Opa! E se for pedra, não pode colocar a mão de outras pessoas, tem que ser somente a sua. Então fica a dica da Edi. E gente, a gente vai encerrar a live agora, porque senão fica muito desgastante para vocês também. Já é 1 hora que a gente tá, 1h30 que a gente tá tagarelando aqui. A gente, entrem nos grupos de triagem, ajudem o nosso projeto pra gente poder fazer esse Natal ser melhor para muitas pessoas, sabe? Participem da nossa vídeo, o grupo. Participem das nossas lives. Entrem na nossa imersão, é um valor pequeno. Se você não pode pagar agora, não tem problema, conversa com a gente, tá? A gente quer que esse conhecimento ele se multiplique, tá? Essa pra gente que é a prosperidade, tá? Aí, qualquer outra dúvida que vocês tiverem, entrem no
no grupo de triagem, que assim que uma pessoa entra no grupo de triagem, ou eu ou o Hernani, a gente entra em contato com essa pessoa, no PV dessa pessoa, para sentir a energia daquela pessoa, para ver o que ela está precisando, tá? Cada atendimento, ele é individualizado aqui, a gente tenta fazer com que a pessoa se sinta no que ela tem que se sentir, que é a família do Ho'oponopono Solidário, tá, gente? Gratidão a todos. Só responder aqui rapidinho. Tem mais uma aqui. Gente, só responder aqui 2 perguntas rapidinho. A Doriette, né? A questão de dormir durante a meditação do Ho'oponopono. Gente, são questões e questões, né? Existe um momento do dia que você precisa de tirar para você estar sentado numa posição ereta, fazer a sua meditação. Principalmente a meditação com a criança interior. Renan, posso fazer meditação com a criança interior deitado? Não. Não, porque é a sua zona de desconforto, é do jeito que você gosta. A não ser que você tenha um problema. Eu gostava de fazer deitado. A não ser que você tenha um problema de coluna, você não pode ficar sentado, nem no eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de estar sentado na posição de lótus, porque eu tenho um problema na coluna, eu tenho parafuso nos pés, então eu sou um Robocop, meio Robocop, então eu tenho o peito todo costurado com arame, então eu tenho dificuldade em ficar na posição de lótus, então eu fico sentado numa cadeira, que é a posição que eu me sinto confortável. E eu preguiça mesmo. E as outras pessoas porque é zona de desconforto, acaba dormindo. Mas toda vez eu durmo quando estou fazendo a meditação com o Ho'oponopono. Mas qual posição que você está? Deitado no sofá, deitado na cama. Então se você perde o sono de madrugada, o melhor sonífero são as 4 frases. Começa a falar: sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo, que você volta a dormir. Tem pessoas que perguntaram se falar só o eu te amo é errado. Não, tem momentos que você vai ficar só no eu sou grato e eu te amo, porque é um momento de gratidão, né? O sinto muito, por favor me perdoe é um momento de limpeza de memórias, quando a gente faz algo que está incomodando. Aí a gente pede perdão se a gente ofendeu, a gente se desculpa, né? E a gente libera aquelas memórias e pede para transmutar em amor. Tá bom, gente? No mais, nós vamos estar nos grupos, igual a Érica falou. Compartilhe essa live, compartilhe o nosso grupo. Não pode compartilhar, compartilhe o grupo. O grupo, né? Nós somos 37 mil pessoas, membros só nesse grupo. Eu acredito que uma boa parte ainda vai entrar ainda nesse nosso workshop, né? Nos ajudar a ajudar mais pessoas. Eu acho que essa é a nossa intenção. E o que você vai receber, eu tenho certeza que vai ser de grande valia, porque você vai levar esse conhecimento para a sua vida toda. E o mais importante é que vocês entendam que vocês não precisam de pagar nada, cursos nenhum caríssimos por aí para conseguir o que vocês querem. Vocês podem até pagar cursos caríssimos para conseguir conhecimento, mas os objetivos é só você voltando para dentro de você mesmo. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos vocês. Gratidão. Mãe, a bênção. Boa noite, dona Dalgisa. A paz começa... a paz começa em mim. Gratidão. Gente. Estamos juntos, gente. Até a próxima live. Tchau. Minha esposa, muito obrigado. Te amo. Então... Tchau, gente. Até mais.